A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos ler a carta de Tiago. Isso mesmo, a carta de Tiago foi escrita mais ou menos nesta época, pouco tempo depois do martírio de Estevão e aqui um pouco antes da assembleia que houve em Jerusalém. Como nós vamos ler a respeito da Assembleia logo em seguida, em Atos dos Apóstolos, ali capítulo de número 15, então hoje nós vamos ler a carta de Tiago. Esse Tiago não é o apóstolo, tá? Que nós vamos ver ali Pedro, Tiago, João, não. Esse Tiago aqui era meio-irmão de Jesus, isso mesmo, irmão de Jesus, por parte de Maria. Mas antes de lermos, se você ainda não se inscreveu, aqui neste canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo, deixar algum comentário, tudo isso dará mais engajamento ao vídeo, me ajudará também a alcançar mais pessoas e você faz tudo isso gratuitamente. Já aproveita e me segue também ali no Instagram. Amém? Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem interessante que você assista desde o vídeo 1. Para isso, eu vou deixar na descrição deste vídeo e aqui nos cards o link da playlist completa. Amém? Então, assista a partir do primeiro vídeo e em um ano, um vídeo por dia, você vai ler conosco toda a palavra de Deus. Mas agora, eu quero orar e logo depois da oração, faremos a nossa leitura. Feche seus olhos, curva sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos mais um dia reunidos aqui na Tua santa e bendita presença para lermos a Tua palavra, crescermos no conhecimento do Senhor, aprendemos mais sobre a doutrina apostólica, a doutrina da Tua igreja, a igreja primitiva, onde surgiu a partir dos apóstolos e principalmente a partir de Cristo, nosso Senhor. Que possamos aprender, que possamos guardar no nosso coração, praticar a Tua palavra, vendo assim prosperar o nosso caminho. Pai, te peço também que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Venha abençoá-los grandemente. Abençoe a casa, o lar, a família dessa pessoa. No nome de Jesus, que assim seja. Amém? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Primeiro detalhe que nós percebemos aqui é que a princípio nós vamos ver que os irmãos de Jesus não reconheciam quem ele era, que ele reconhece, tanto que chamam de Senhor. E ele escreve as 12 tribos dispersas, então ele está escrevendo aos judeus que estão dispersos, espalhados. Continue a leitura. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Detalhe que ele fala aos que estão espalhados, né, que pertencem às tribos, ele fala aos judeus, mas aos judeus convertidos. E ele fala justamente das tribulações, tentações, provações que estavam passando por causa do Evangelho. Ele diz então que eles tenham paciência, porque se eles perseverarem na paciência no Senhor, eles serão então aperfeiçoados e eles verão o fruto disso. Continue. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem
que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, orar, pedir algo a Deus sem fé não vai produzir resultado nenhum. É como está escrito em Hebreus, nós vamos ler mais na frente, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Continue. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é o homem de ânimo dobre? É justamente aquele que ora acredita, ora não acredita, ora está com fé, ora não, ora está firme, ora está pensando em desistir. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Eu tenho uma mensagem que eu prego justamente sobre a diferença da tentação para a provação. Eu vou deixar no final deste vídeo, que vai ser bem interessante para você entender melhor essa questão de tentação e provação. Continue. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Em resumo, nós somos tentados naquilo que nós já desejamos. E quando cedemos a esse desejo, a essa tentação, praticamos o pecado. Se você quer mais detalhes na explicação, no final eu vou deixar aí o vídeo, né, da mensagem, da pregação que eu falo a respeito disso, como falei, e você vai ter aí bem mais detalhes. Continue. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, aquela pessoa que todo domingo está na igreja, ouvindo a palavra, mas não a guarda, não a pratica. Ela está enganando a si mesma, porque ela acha que vai para o céu porque está indo à igreja, mas não irá porque não está obedecendo a palavra. Continue. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos
e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, não tenham fé em Cristo tendo acepção de pessoas, ou seja, achando que uns são mais dignos do que os outros. E aqui Tiago fala especialmente, lembra, ele está escrevendo para os judeus, porque muitos dos judeus cristãos, eles rejeitavam os gentios por serem gentios. Ao invés de levar a fé em consideração, eles levavam também o fato de ser gentio ou judeu. Por isso que Tiago está fazendo essa advertência. Tenham fé em Cristo, mas não uma fé com acepção de pessoas, uma fé onde vocês acham que vocês são melhores do que os outros, porque em Cristo somos todos iguais. Continue. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizesse distinção entre vós mesmos, e não vos fizesses juízes de maus pensamentos? E Tiago leva a acepção de pessoas além, também no trato com as pessoas, porque infelizmente é muito comum ver pessoas de uma condição financeira melhor ser tratados diferentes dentro dos templos, dentro dos ministérios, do que aqueles que têm uma condição financeira inferior. E muitas vezes nós vemos isso, inclusive pessoas que só por causa da sua condição financeira recebem cargos especiais na igreja, no intuito ali, o líder, de não perder aquele membro, porque tem um bom dízimo, uma boa oferta, acaba tratando ele de forma diferenciada. Isso diante de Deus não é agradável. Tiago, ele aborda essa questão. Continue. Ouvi, meus amados irmãos, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Isso é seríssimo. Volto a dizer, existem muitos líderes que agem desta forma. Continue. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometerdes adultérios, mas matares, estarás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Veja que coisa, né? É comum as pessoas falarem que no Novo Testamento estamos livres da lei. Mas você vê aí que Tiago está cobrando acerca da lei. As leis cerimoniais, realmente nós não precisamos guardar. Mas existem muitas das leis do Antigo Testamento que devem sim ser guardadas pelos cristãos, pela igreja. Continue. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos,
e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Veja, o que adianta uma pessoa chegar passando fome, você dizer para ela, Deus te abençoe, Deus te dê fartura, e despedir a pessoa com fome, e não fazer nada para ajudá-la a saciar a sua fome? É vão. Da mesma forma, a fé sem a prática das boas obras é morta. Nós não praticamos boas obras para ser salvos, mas precisamos praticar boas obras porque somos salvos. É uma característica da pessoa que tem fé, da pessoa que é salva, a prática das boas obras. Continue. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumprindo-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. É isso mesmo, né? Muitas pessoas querem ser pastores, estar à frente das ovelhas, olhando muitas vezes o status. Mas aqui é um alerta de Tiago. Poucos escolham ser mestres, sabendo que o juízo será mais severo. Ou seja, o juízo de Deus sobre a minha vida, que sou pastor, será mais severo do que o juízo de Deus sobre a vida das ovelhas. Porque eu estou dizendo o caminho para as ovelhas. E se eu instruí-las num caminho errado, eu serei cobrado. Se eu instruí-las no caminho certo, eu serei recompensado. Sempre o juízo sobre a minha vida será maior. Continue. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Misericórdia, né? A língua é terrível. A palavra de Deus diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Cuidado como você usa as suas palavras. A sua língua é mansa ou a sua língua é afiada? Fere as pessoas. Cuidado, porque haverá julgamento para tudo isso. A língua, muitas vezes, como ele disse aqui, é inflamada pelo inferno. Continue. A língua também é um fogo,
como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, tudo o que pediam a Deus era apenas para poder se deleitar, né? Não eram ali orações para a glória de Deus ou até mesmo para ajudar outras pessoas, era só para gastar com deleites, com prazeres. Continue. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Veja que a pregação apostólica era a mesma pregação de arrependimento, de abandonar a velha criatura, os sentimentos malignos, as coisas do mundo, para se converter ao Senhor. Veja que a pregação, ela continua a mesma. Desde lá do Antigo Testamento, Deus fala de arrependimento, João Batista, Jesus, os apóstolos, arrependa-se, é chegado o reino dos céus. Continue. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E tu que julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir.
Tu, porém, quem és que julga a outro? Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Falavam que iam fazer, acontecer isso, aquilo, e se gloriavam dos seus planos. Mas Tiago é claro, o nosso coração tem que ter esse pensamento. Ainda que eu tenha planos, eu tenho que ter planos, mas se Deus quiser, farei isso. Se for da vontade de Deus, farei isso. E aí, aquilo que for da vontade de Deus, que é sempre o melhor para as nossas vidas, acontecerá. Continue. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Veja então, pecado não é só cometer o mal, não é só praticar o mal. Não praticar o bem também é pecado. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a vossa ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifam entram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui ele questiona justamente ali os judeus que haviam diminuído o salário dos seus trabalhadores, que eles não estavam pagando os seus trabalhadores, e que essa falta de pagamento chegava a Deus. E que o tesouro que eles estavam acumulando seria para a própria perdição, porque eles estavam fazendo isso às custas do outro. Isso é muito sério, porque tem muito patrão que é assim, que ele está bem, os funcionários ele não quer nem saber, e atrasa, e não paga, e retém, e acabou, e cada um que se vire. Mas tudo isso está diante de Deus, e mais ainda, isso acontece até dentro das igrejas. Patrões que se dizem cristãos que fazem isso, e mais ainda, líderes de ministério que fazem isso com os seus pastores, com os seus subalternos. Terrível. Continue. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Veja que no Novo Testamento,
nós só iremos ver a unção com óleo para esse propósito. A unção em prol da cura dos enfermos. Essas coisas de óleo ungido para todo lado, né? Óleo ungido já é um negócio meio estranho, porque o óleo é de ungir, né? Então, óleo consagrado ou coisa parecida, nós temos que ter muito cuidado com isso. Há o óleo da santa unção, sim, mas nós temos que ter muito cuidado para não mistificarmos as coisas e não tornarmos o óleo como um objeto quase que de veneração, adoração e coisas semelhantes. Temos que ter cuidado, porque senão a pessoa acaba se tornando idólatra, né? Idolatrando lá o óleo. Muito cuidado com isso. Continue. E a oração da fé salvará o doente. Veja que não é nem o óleo. Vai ter a unção, mas a oração é que produzirá o resultado. Continue. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja então que pecados também podem trazer enfermidades. Continue. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso aqui, infelizmente, é difícil de fazer, porque se você for confessar a tua culpa para alguém, serão poucos que guardarão para si aquilo e vão orar com você e por você. A maioria vai julgar mal e vai espalhar o teu pecado para os outros. É triste, porque o correto é justamente aquele que está mais firmado, mais forte, ajudar o que está mais fraco. Continue. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém, amados? Podemos ver aí várias doutrinas, muito ensino da parte de Tiago. Vamos guardar no nosso coração essa palavra e praticá-la. Amém? Não esqueça aí que você pode mandar o seu pedido de oração também aqui, ó, pelo WhatsApp. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curti-lo e também, se puder, faça uma oferta também. Me ajude a continuar pregando a santa e bendita palavra do Senhor. Amanhã voltaremos a Atos dos Apóstolos, ali a partir do capítulo 15, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Vou deixar aí o vídeo para vocês assistirem. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus e viva Ele, viva Jesus!